Aleluia. O Espírito Santo também não julga, porque o Espírito Santo nunca se fez carne. O Espírito Santo nunca enfrentou o mundo. O Espírito Santo nunca enfrentou a carne. O Espírito Santo nunca enfrentou o diabo para tentá-lo. Por isso que o Pai disse: olha, Espírito Santo, eu e você vamos ficar fora do julgamento. Só quem vai ter direito de julgar a humanidade é o Filho do Homem, é Jesus, porque Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus foi tentado pela carne, Jesus foi tentado pelo mundo. Só Ele pode julgar, porque Ele passou na pele, porque Ele sentiu em si mesmo os ataques da tentação. Então só Ele é quem tem direito e capacidade para julgar os homens. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? A Bíblia diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória. É o Filho do Homem, é aquele que tem a natureza humana, é aquele que provou as tentações, é aquele que provou o que é ser homem, o que é ser pessoa humana, homem ou mulher. Ele provou na pele, ele provou e ele comprovou. Ele tem condições para fazer um julgamento justo. Você pode dizer glória a Deus por isso, meus irmãos? O apóstolo São Paulo, falando lá em Atos dos Apóstolos em Atenas, no capítulo 17 e no versículo 31, ele diz uma coisa interessante. Ele confirma essa doutrina em Atos 17 e 31. Observe o que Paulo nos diz, uma revelação tremenda. Ele diz aqui: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Diz que Deus vai julgar por meio de um varão. Oh, aleluia! Oh, como Deus é justo! Oh, como Deus é santo! Oh, como Deus é fiel! Quem vai julgar é um varão que foi carne como nós. Quem pode dar glória a este varão, chamado nosso Senhor Jesus Cristo? Levante a sua mão, a sua voz e dê glória para o varão que vai descer nas nuvens dos céus. Aleluia! É a primeira coisa que eu aprendo neste texto sagrado. Mas tem uma segunda coisa que eu aprendo neste texto sagrado. O evangelista Mateus escreveu que Jesus disse: quando o Filho do Homem vier na sua glória. Aleluia! Eu quero dizer a você que da primeira vez ele não veio em glória. Na primeira vez ele veio em humilhação. Na primeira vez que ele veio à terra, ele veio como bebê. Ele veio como uma criança indefesa. Ele veio como uma criança enrolada em faixas de pano. Ele veio, meus irmãos, como uma criança qualquer, chorando, teve fome, teve sede, nasceu, cresceu como uma criança, viveu como criança, como adolescente, como jovem, e depois que cresceu, depois que pregou o Evangelho, ele foi levado como ovelha para o matadouro. Arrancaram sua barba, arrancaram seus cabelos, bateram nele, fizeram o que quiseram com ele, cuspiram-no. Louvado seja Deus! Na primeira vez ele veio em humilhação, na primeira vez ele veio em ignomínia, mas na segunda vez ele virá com glória. Oh, aleluia! Ele não virá mais cadavérico como Cristo na cruz. Ele não virá mais coroado de espinho. Ele não virá mais com a barba arrancada. Ele não virá mais com os cabelos arrancados. Ele não virá mais com o rosto inchado de pancada. Mas ele virá em sua glória. Quem acredita nessa verdade, deu glória para Jesus. Ele virá em sua glória. Glória a Deus para sempre e eternamente. Da primeira vez que ele veio montado no jumento. Da primeira vez que ele veio andando a pé. Da primeira vez que ele veio,
ele virá arrodeado de glória, e a igreja vai estar com ele naquela glória naquele dia. Aleluia. Mas tem outra coisa que eu aprendo. Neste texto sagrado está escrito que ele virá com os anjos do seu poder. Diga comigo, ele virá com os anjos. Diga mais alto, ele virá com os anjos. Oh, aleluia, glória a Deus. Da primeira vez que ele veio, na hora que ele mais precisou, os anjos estavam ausentes. Da primeira vez que ele veio, lá no Calvário, não tinha anjo. O anjo só foi até o Getsemane. O anjo só foi até ele beber o cálice lá no Getsemane. Mas depois do Getsemane, o anjo desapareceu. Quando ele foi cuspido, não tinha anjo. Quando ele foi coroado de espinho, não tinha anjo. Quando ele foi espancado com uma cana, não tinha anjo. Quando ele foi coroado de espinho, não tinha anjo. Quando ele foi pendurado no madeiro, não tinha anjo. Quando ele teve sede na cruz, não tinha anjo. Quando ele disse ali, lalaça lactami, não tinha anjo. Louvado seja Deus. Mas quando ele voltar, ele vai voltar arrodeado de anjos. Seja a glória do Senhor esta noite. Ele vai voltar a rodear de anjos. E a Bíblia diz que os anjos, eles farão o seu séquito. Toda autoridade não anda sozinha. Toda autoridade quando vai para uma cidade, toda autoridade quando vai para um lugar, ele vai com o pilotão, ele vai com o pelotão, ele vai com o batalhão, ele vai com os batedores na frente, de motocicleta ou a cavalo. Ele vai rodeado, vai o coronel, vai o tenente, vai mais alguém do lado, vai mais alguém do outro. E quando Jesus voltar, ele vai voltar rodeado de anjos. Aleluia. Mas eu quero dizer também uma coisa, que esses anjos, eles vão ter finalidades. A primeira finalidade do anjo, a Bíblia diz que ele virá com o arcanjo, e o arcanjo tocará a trombeta para juntar todos os seus escolhidos. Aleluia. Pode ser nessa noite, louvado seja Deus. Pode ser nesse momento, no meio dessa pregação, o clarim pode tocar. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser amanhã, no dia da eleição, enquanto o povo estiver votando, crente na fila, crente esperando votar, e pode ser que naquele momento o clarim, o anjo toque a trombeta e a igreja do Senhor suba em nome de Jesus. Glória a Deus nesta noite e para sempre. A palavra de Deus diz que quando ele voltar, o anjo vai tocar a trombeta. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos, eles vão juntar os seus escolhidos. Oh, aleluia, glória a Deus. Amanhã as pessoas vão escolher quem vai ser o presidente do Brasil. Amanhã vai ser o dia da eleição. Amanhã vai ser o dia da escolha. Mas eu dou glória a Deus que essa igreja já foi eleita desde o princípio do mundo, quando ainda não havia anjo, quando ainda não havia arcanjo. Você já estava eleito por ninguém. Pode dizer glória para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na noite deste dia. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Mas eu tenho outra coisa que eu aprendi aqui nesta passagem. A Bíblia diz que ele se assentará no trono da sua glória. Diga comigo, ele se assentará. Ele se assentará no trono da sua glória. Mais forte, ele se assentará. Ele se assentará no trono da sua glória. Quem pode dizer aleluia para Jesus? Pastor Osvaldo, e o que foi que o Senhor aprendeu neste texto? Eu aprendi neste texto, meus irmãos, que hoje Jesus não está sentado no trono de glória. A Bíblia diz que hoje Jesus está sentado no trono da graça. Lá no livro de Hebreus,
capítulo 4 e no versículo de número 16 está escrito que podemos chegar com confiança ao trono da graça. Aleluia! Podemos chegar com ousadia, podemos chegar com confiança ao trono da graça. Hoje Jesus, Ele está sentado no trono da graça. Glória a Deus, no trono do perdão, no trono da misericórdia. Quem quiser ser crente, quem quiser se aproximar, quem quiser perdão, quem quiser reconciliação, quem quiser a bondade de Deus, quem quiser a misericórdia de Deus, hoje Jesus está sentado no trono da graça. Mas, meus amados irmãos, eu tenho uma notícia para vos dar nesta noite. Depois que ele for, hoje ele está sentado no trono da graça, mas naquele dia ele vai se levantar do trono da graça e ele vai se sentar no trono da sua glória. Diga comigo, trono da sua glória. Pastor Arisaldo, tem diferença? Tem. O trono da graça é o trono do perdão. O trono da graça é o trono da reconciliação. O trono da graça é o trono da salvação. É o trono da misericórdia. Mas eu quero dizer a você que quando chegar aquele dia, ele vai se levantar desse trono de graça e vai se sentar no trono da sua glória. Aleluia. Ali não haverá mais graça, ali não haverá mais perdão, ali não haverá mais favor, ali não haverá mais misericórdia, ali não haverá mais solução, porque ele saiu do trono da graça e se assentou no trono da glória. Aleluia. Meu amigo, eu lhe aconselho você hoje procurar o trono da graça, antes que Jesus se levante, antes que Jesus se erga no trono da graça, antes que Jesus se levante. Louvado seja Deus para sempre e eternamente, antes que ele se sente no trono da sua glória. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer uma ilustração. Eu li que um certo rapaz que criou-se com outro, foi amigo de criança, e o que foi que aconteceu? Se tornou estudante, se tornou uma pessoa estudiosa, e o outro amigo ficou leviano, não quis saber dos estudos, e depois enveredou pelo caminho da bandidagem. Aleluia. E o que foi que aconteceu? Aquele que estudou, ele chegou a ser advogado, muito amigo do meliante, muito amigo, criou-se junto com aquele que entrou pelo caminho da bandidagem. E ele, que entrou pelo caminho da bandidagem, ele resolveu fazer algumas coisas erradas e ficou foragido da polícia. E o amigo mandou um recado para ele: diga a fulano que me procure, diga a fulano que eu sou advogado e eu posso resolver o seu problema, eu posso resolver a sua causa. Mas o meliante dizia: eu não preciso, eu vou me safando, eu vou fugindo da justiça, eu vou levando a vida a si mesmo. E meus prezados, passaram-se os anos, e o meliante fazendo coisas erradas, fazendo estragos na sociedade, até que um dia foi preso. E quando ele foi preso, ele lembrou-se do amigo, ele lembrou-se do seu amigo que era advogado, e ele foi mandar uma carta para o amigo: fulano, eu estou na cadeia, você agora venha me ajudar, venha ser meu advogado, eu te constituo o meu advogado. Mas sabe o que era que tinha acontecido? Aquele rapaz que era advogado não era mais advogado agora. Ele tinha feito concurso para juiz, ele tinha feito concurso para magistratura, e ele agora era juiz, e mandou uma carta para o amigo: meu amigo, naquele tempo eu podia fazer alguma coisa por você, naquele tempo eu podia lhe ajudar, mas agora eu não sou mais advogado, eu fui tirada a minha toga de advogado, e agora eu estou com a toga de juiz. Aleluia. Hoje Jesus está no trono da graça. Aleluia.
se assentar no trono da sua glória. Aleluia, glória a Deus. E ali não haverá mais reconciliação, e ali não haverá mais perdão, ele ali não será mais advogado, ele ali será o que, igreja? Ele ali será o que, igreja? Mais forte, ele ali será o que, igreja? Mas eu quero ver a mão de quem já procurou Jesus antes que ele se transforme em juiz. Quem já procurou, levante a mão e deu glória para Deus mais forte que você pode dar a glória de Deus. Aleluia! É o que eu aprendo aqui. Ele vai se assentar no trono da sua glória. Oh, aleluia! Exaltado seja Deus nesta noite. Mas antes desse dia, venha para Jesus. Antes desse dia, acerte sua vida com Jesus. Antes desse dia, se conserte com Deus. Antes desse dia, venha para o trono da graça. Ele ainda está sentado no trono da graça, oferecendo perdão, oferecendo vida, oferecendo reconciliação para aqueles que necessitarem. Mas eu quero dizer outra coisa que eu aprendo nesse texto. A Bíblia diz, Mateus 25 e 32, e todas as nações serão reunidas diante dele. Diga comigo, em todas as nações. Mais alto, de todas as nações serão reunidas diante dele. Oh, aleluia. Meu irmão, não vai escapar ninguém. Hoje as pessoas escapam da justiça. Hoje as pessoas matam, mas elas conseguem enganar a justiça. Através de um bom advogado, elas conseguem escapar, elas conseguem fugir. Outras vão para outros países, outras vão para outro estado. Às vezes a pessoa comete um crime no estado e ele muda de identidade, ele muda os documentos, ele consegue documentos falsos e ele vai para outra cidade, ele vai para outro estado, ele vai para outro país. Mas eu quero dizer que naquele dia não tem para onde você ir, não tem para onde você correr. Você vai ser pego pelos anjos e vai ser colocado na presença dele. Quem pode dizer aleluia para Jesus? Quem pode dizer aleluia para Jesus mais forte neste hoje? A Bíblia diz que todos serão reunidos diante dele. Aleluia, não escapa, irmão. Hitler não vai escapar, Nero não vai escapar. Aleluia. Todos os que praticaram mal, todos que fizeram mal à humanidade, todos que prejudicaram o seu próximo, todos os que viveram uma vida dissoluta, todos os que viveram uma vida desregrada, todos os que não obedeceram ao Evangelho, todos os que desprezaram a nosso Senhor Jesus Cristo, serão reunidos diante dele. Ricos e pobres, aleluia. Sábios e ignorantes, aleluia. Pessoas de todas as classes sociais, os anjos vão arrastar, aleluia. Talvez você diga, eu não quero ir. Talvez você diga, eu não vou. Talvez você diga, eu vou ficar escondido nessa pedra. A Bíblia diz que muita gente vai chegar diante das pedras e vai dizer, pedras caem sobre nós. Vão entrar dentro das cavernas e vão dizer, outeiros cobridos, mas as pedras não vão cair, os outeiros não vão cair. Você vai ter que comparecer diante de Deus. Oh, aleluia, custe o que custar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Custe o que custar, você vai comparecer diante dele. Glória a Deus, grande e pequeno, rico, pobre, feio, bonito, sábio, ignorante, preto, branco, ninguém vai escapar daquele dia. Aqui na terra se escapa, aqui na terra se compra a justiça. Quantos juízes fraudulentos que vendem sentença, quantos juízes que são comprados e livram os malfeitores.
juiz ninguém compra, aquele juiz ninguém compra, aquele juiz ninguém compra, aquele juiz ninguém pode comprar. Quem pode dizer glória ao nome desse juiz valioso é nosso Senhor Jesus Cristo. Todos serão reunidos diante dele. Aleluia. Você vai ser reunido, você vai ser chamado, você vai ter que comparecer.